Fala nação, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo ao nosso canal. Convido a você que não é inscrito a se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir esse vídeo para não perder nada sobre o Flamengo. E por falar no Mengão, saiu a fase de grupos, o sorteio do Mundial de Clubes em 2025 e o Flamengo vai enfrentar nada mais, nada menos do que o Chelsea. A imprensa brasileira repercute tudo sobre esse sorteio e também a vitória do Mengão em cima do Criciúma com time reserva por 3-0. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Então, sem mais enrolação, vamos direto para o corte do Sport Center. O assunto agora é o Flamengo. Que momento do rubro-negro, né? Conseguiu uma vitória fora de casa contra o Criciúma e agora fecha sua participação no Brasileiro jogando em casa contra o Vitória, no que vai ser a despedida do Gabigol com a camisa do rubro-negro, e o Felipe Luiz dando show como treinador em campo e nas entrevistas, que são sempre com bastante conteúdo. 11 jogos de invencibilidade e o torcedor confiante para a próxima temporada. Vai ter uma festa de despedida, mas acima da festa de despedida do Gabi tá a equipe, e temos que tentar vencer esse jogo contra o Vitória, na frente da nossa torcida, que vai estar lotado, o Maracanã lotado, e acima de tudo isso tá em jogo o jogo. Que a gente seja agradecido por um jogador que durante esses 5 anos foi super importante na nossa história, deu tudo pela camisa do Flamengo e nos deu muitas alegrias, essa é a verdade, muitas alegrias do lado do Gabigol, e ele merece essa festa maravilhosa. A única coisa que eu quero é que meus jogadores cresçam, meus jogadores aprendam o modelo, a forma de jogar que a gente quer jogar. Assimilaram muito rápido a forma que eu peço para eles jogarem. E conforme os jogadores estão voltando de lesão, começa a ser uma loucura, é um absurdo que esse time pode render. Feliz com o que eu estou vivendo até agora, os números não enganam, o time está jogando muita bola e a concorrência está aumentando, e eu amo que eles compitam entre eles, adoro isso, o jogador cresce e todos voltando aí, estando disponíveis para poder fazer o time crescer. Muito bem, a gente fala agora de Flamengo, já pensando também na temporada 2025. Vamos subir então o nosso telão, que a Mari aperta um botão, sobe o nosso telão aqui para vocês. Aperta aí, Mari. Pronto, aí agora vai subir e a gente mostra para vocês como é que tá o Felipe Luiz à frente do Flamengo. 73,8% de aproveitamento, 9 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Você brilhou neste momento, Mari, com a nossa tela e com o nosso aproveitamento. Gostou? Muito. É tudo bem ensaiado. Mari, queria que você falasse para 2025, o Felipe Luiz e tudo que ele tem feito para esse Flamengo. Ontem eu perguntei para o André Fury, é a pergunta que ninguém vai ter a resposta, mas seria legal a gente pensar sobre um Felipe Luiz um pouco antes nesse Flamengo, nessa temporada 2024. Ia estar brigando pelo título? Eu acho que ele mostrou cartas, né? Ele mostrou um currículo bem interessante, não só o currículo de fato que o treinador ou qualquer profissional consegue ganhar com o tempo. Não é o caso dele na beira, né, do gramado, mas é o caso dele se alimentando muito disso ao longo da carreira como jogador de futebol. Então dá até pra gente imaginar, né, o Mundial com o Felipe Luiz, reencontrando o Simeone, enfim, muita coisa ali que pode acontecer na vida dele que talvez no começo de temporada ele não tenha imaginado. Mas num plano de carreira que a gente já percebe que ele tem muito bem isso dentro dele, né, como ele consegue de fato entender o profissional Felipe Luiz, ele poderia ter imaginado estar no Flamengo nesse momento. Então tem se mostrado essa credencial da qualidade como treinador, de um ótimo gestor de grupo, de relacionamento com atletas. E quando eu falo de relacionamento, é tanto do relacionamento pessoal, de amigo com que ele já trabalhou, como de profissional, dessa hierarquia do que a gente viu de Gabriel aqui, você tem que jogar aqui, do Gerson, não, você vai ficar porque eu tô falando para você ficar. Então, de fato, ele tem conquistado coisas com o Flamengo
que pode ter partido também de uma mobilização dos jogadores com a figura Felipe Luiz. Sim. Isso de fato pode ter acontecido também. Como é que você vê, Birner, para 2025 e tudo que o Felipe Luiz tem feito como treinador de time profissional, no caso do Flamengo? Desde a saída do Jorge Jesus, ser técnico do Flamengo é um dilema para quem assume o cargo. A gente já teve técnicos de todos os perfis. Desde auxiliar do Guardiola, que eu tô falando do Domenech, ao treinador que gerencia bem o elenco, o Renato, ao treinador brasileiro promissor e mais tático, o Rogério, e já teve Vitor Pereira, e já passou o Sampaoli. O que não falta é perfil de técnico ali. Aí teve o Dorival, que ganha títulos, mas não serve. Mas não basta. Todos os experimentos, ou melhor, tentativas foram feitas. Eu acho, porque é óbvio que depois de tantos anos sempre vai ficar desconfiança, e o flamenguista tem, e a diretoria tem, e certeza não há, que o Flamengo acertou. Que agora vai. Porque, primeiro, ele conhece o ambiente e o elenco. Segundo, ele mostra um repertório muito grande para alguém tão novo como treinador. Alguém que sempre soube que queria ser técnico quando era atleta, que era um jogador extremamente tático. Para mim, o lateral, quando eu vejo como o trataram aqui no tempo em que atuava na Europa, subvalorizado. Ele foi muito melhor do que diziam, do que ele foi aqui. Porque aqui, porque aqui nós temos uma coisa, Marcelo, vou fazer, aproveitar o dia do desabafo. Aqui, se o cara não tem um drible bonito, ele não é técnico. Então o cara pode cruzar bem, pode marcar bem, pode entender o jogo, pode passar com qualidade, mas se ele não tem o drible bonito, ele não é um jogador que parece que tem técnica. Ele sempre teve muita técnica. Não a técnica do Marcelo, mas ele tinha muitas outras coisas que o Marcelo não conseguiria fazer, tá? Tinha outras virtudes que o Marcelo não tinha quando a gente viu na Copa do Mundo de 2018. Ele está conseguindo pegar todas essas virtudes e colocá-las em campo, armando a equipe. A gente viu variações, perdendo o jogador, montando linha de 5, jogando com linha de 4, entendendo o jogo, com uma leitura de jogo muito grande. Eu imagino que não haverá desgaste do elenco do Flamengo com o Felipe Luiz. Sim. Tá? E eu imagino até que a temporada do Flamengo, que é uma temporada pro padrão Flamengo apenas razoável, o Flamengo não podia ter sido eliminado como foi na Libertadores, ainda mais depois do ano passado ter eliminado pelo Olímpia. A Copa do Brasil minimizou bastante, para um elenco que nem o do Flamengo é pouco, que deveria disputar o Brasileiro e a Libertadores, mas legal, pelo menos ganhou um campeonato realmente grande, mas os jogadores ainda estão devendo. O Felipe Luiz não deve nada, ele termina em alta, muito mais em alta do que qualquer jogador, com exceção ao Gerson e ao Pedro, que se machucou nessa temporada. Então eu vejo o Felipe Luiz até hoje, ele se mostra um técnico à altura do Flamengo, um técnico que deve fazer sucesso no Flamengo e talvez um técnico pelo currículo que tem, pelo histórico brasileiro, que talvez venha trabalhar em times de ponta na Europa, lá na frente se desenvolver o trabalho. Bem, olha só, então o Felipe Luiz é a estrela desse time do Flamengo em 2024? Ele, o Gerson e o Pedro. Vamos lá, a gente segue o Sport Center. Sorteio do Super Mundial de Clubes, torneio marcado para os Estados Unidos no ano que vem, com a presença de 32 times. Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo conheceram seus adversários. E mesmo o Botafogo, que não estava como um cabeça de chave, caiu num grupo, não dá para dizer fácil, longe disso, mas não é um grupo extremamente inacessível. Bora lá para os grupos. Começando com o grupo A, que tem Palmeiras, Porto, Al-Ahly do Egito e Inter Miami. Grupo equilibrado, mas com o Palmeiras tendo totais condições de passar para a próxima fase. Outro grupo com brasileiros é o grupo B, de PSG, Atlético de Madrid, Botafogo e Seattle Sounders. Botafogo estreia contra o Seattle Sounders e vai precisar vencer um dos dois europeus. Também temos brasileiros no grupo D, com Flamengo, Esperança da Tunísia, Chelsea e Leão do México. Na teoria, Flamengo e Chelsea surgem como favoritos. Outro grupo com brasileiro é o F, Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan da Coreia e Mamelodi Sundowns da África do Sul. Para mim, os grupos mais complicados são o B e também o grupo C, com Bayern de Munique, Auckland City, Boca Juniors e Benfica. Dá para dizer que Manchester City no grupo G, que o Real Madrid no grupo H não terão vidas complicadas. Só para arrematar em relação ao Super Mundial, a ESPN informou que a cota de participação de cada clube, incluindo os brasileiros, será de 50 milhões de dólares ou 300 milhões de reais. Só para você ter uma ideia, isso representa metade do faturamento que o Fluminense costuma ter em seus melhores anos, ou 1/3 daquilo que o Palmeiras fatura, 1/4 do faturamento do Flamengo.
possibilidade. Vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo. É claro que tem o último jogo na temporada no domingo, jogo que vai marcar a despedida de Gabigol pelo Flamengo, jogador que, na minha concepção, você pode concordar ou não, e isso é muito pessoal, idolatria a um jogador é muito pessoal, você considera alguns, eu considero outros, e assim a gente vive numa democracia. Eu considero o Gabigol ídolo e é uma despedida desse jogador que disputou 13 títulos com a camisa do Flamengo. Vamos falar aqui o que as organizadas estão planejando para esse jogo diante do Vitória no Maracanã. Tem também grupo definido no Super Mundial de 2025. A gente vai falar aqui o grupo do Flamengo e vamos analisar. Eu já vou dar um spoiler no meu ponto de vista. Acho que dá para o Flamengo conquistar pelo menos 7 pontos nesse grupo C aí. Já já a gente vai contar. E tem também uma informação que preocupa e muito em relação à construção do estádio próprio do Flamengo. Algo que até o momento a atual gestão não falou sobre, nem soltou nota oficial para desmentir nada, e a gente vai trazer aqui que informação é essa que preocupa demais. E tem também diretor de futebol definido caso a chapa de Rodrigo Dunche vença. E vou dar um outro spoiler. É ídolo para muitos. Inclusive representa... Nossa, quase falei demais. Vamos lá, calma. Informações? Temos notícias boas e notícias ruins. Vamos começar pela notícia ruim, porque assim a gente termina com a notícia boa no vídeo. Vamos lá, hoje o Fabrício Kika, que é um cara que entende muito sobre arquitetura de estádio, enfim, que está muito envolvido, vem publicando uma série de informações sobre a construção do estádio próprio do Flamengo. Inclusive já fiz 2 lives aqui com ele no canal Vene Casagrande. Ele publicou em suas redes sociais o seguinte: avisamos, tem o problema do gás, tubulações e naturge no terreno do gasômetro. Apesar da sequência de acusações, xingamentos e afirmações que temos um lado, insistimos, a prioridade é o Flamengo. Com isso em mente, levantar os possíveis problemas e minimizar os riscos é fundamental. Assim fazemos com relação à operação da Naturgy no terreno. Faz meses que avisamos sobre o problema da Naturgy. No vídeo de 18 de setembro, na live do dia 4 de outubro, depois no dia 26 de outubro, e voltando meses atrás, agosto, setembro, e até em maio falávamos sobre isso. Consta nas demonstrações do fundo imobiliário. Apesar de ser difícil de mencionarmos o problema, sabemos que existe. E esse foi sempre ignorado pelo Flamengo. Nunca se falou, mencionou ou se incluiu o custo relacionado com a Naturgy e, sobretudo, o tempo para a resolução do problema nas previsões do estádio. E sim, pode custar muito dinheiro e pode atrasar a obra. Não há como dimensionar ainda, mas já deveria ser sabido. O prefeito declarou que o custo da limpeza do terreno era da prefeitura, já que está nas obrigações da municipalidade com a operação urbana Porto Maravilha. Mas o fato é que o edital da desapropriação diz na página 43, o interessado deverá se responsabilizar por eventuais remanejamentos de redes de gás que se encontrem no terreno. Fiz vários posts e lives no canal falando sobre esse problema. A palavra do prefeito contra o documento. Esse potencial custo e prazo nunca foi incluído ou mencionado em lugar algum pelo Flamengo, apesar das informações serem públicas. No processo de mapeamento de risco, esse era de ser detectado, o impacto não é conhecido, ou seja, probabilidade alta, impacto desconhecido, isso indica que muita atenção precisa ser dada a esse ponto. Em um projeto desse tamanho, é impossível mapear todos os riscos, mas é inaceitável deixar passar aqueles que são facilmente previsíveis. Se quiser mais detalhes sobre o problema, falamos sobre isso em setembro, o link está lá no post dele. Por que ele está falando isso? Porque hoje saiu uma matéria no G1, que é da Globo, falando sobre esse problema. Enfim, da questão da Naturgy, questão de gás, que vai ter um custo muito alto para resolver esse problema, e até agora o Flamengo está calado. Por que está calado? Porque isso pode prejudicar, na minha concepção, isso é uma opinião minha, pode prejudicar a campanha eleitoral para Rodrigo Dunche vencer, já que ele é da chapa da situação. Isso precisa ser dito. E o Fabrício Kika está fazendo um trabalho brilhante em relação a isso. Ele está publicando e muita gente não gosta de ouvir a verdade, quer ser enganado. E está aí, ó, a verdade foi dita.
Tanto é que o próprio G1 trouxe uma matéria confirmando as informações do Fabrício Kika. E até agora a diretoria está em silêncio. Em falar nisso, a diretoria não vai vir publicamente mencionar nas redes sociais que o Flamengo não vai bater mais uma meta orçamentária depois de ter sido eliminado na Libertadores de forma vexatória. Não bateu meta orçamentária na Libertadores, que era de chegar pelo menos à semifinal, e no Campeonato Brasileiro também não baterá, porque a previsão era de ficar pelo menos na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, e não vai conseguir. Isso a diretoria não fala publicamente, mas fala, bate no peito para dizer que ganhou 4 títulos cariocas nos últimos 6 anos. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Mas parabéns ao Fabrício Kika pelo brilhante trabalho que ele vem fazendo em relação a esse assunto que é muito importante. Vocês podem achar bobagem, mas é muito importante. Muito. O Flamengo está fazendo um investimento muito alto. Tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho. E por falar nessa gestão, o Rodolfo Landim comentou, ele, enfim, estava presente lá no sorteio do Super Mundial, que a gente já vai falar sobre isso, e ele citou conversas intensas para Diego Ribas se tornar diretor no Flamengo. Pois é, Diego Ribas, o ídolo do Flamengo, ex-jogador, enfim, foi camisa 10, conquistou muitos títulos com a camisa do Flamengo, e ele quer o Diego Ribas como diretor. E eu quero saber de vocês. Vocês acham legal? Vocês acham bacana? A minha opinião. Gente, por favor, não estou levando para o lado pessoal, tá? Por conta do que ocorreu entre o Diego Ribas, comigo. Vocês sabem muito bem o que aconteceu, não vou ficar aqui mencionando nada pessoal. Mas eu não vejo o Diego Ribas hoje com requisitos para assumir um cargo extremamente importante, que é para ser diretor de futebol do Flamengo atualmente. Acho que ele tem potencial, se ele correr atrás, mas eu não vejo o Flamengo hoje como, digamos, um estágio para o Diego aprender essa função. Não é assim. Acho que o Flamengo precisa mirar num nome mais experiente, digamos assim. E eu quero saber a opinião de vocês em relação a isso. Vamos falar agora do Super Mundial, Grupo C do Flamengo. Não, na verdade falei besteira, Grupo D, desculpa, tá, gente? Falei C aí, mas é D, Grupo D definido, que é o grupo do Flamengo. O Flamengo foi cabeça de chave. E no grupo caiu Clube Leão, aquele meio... Ai, meu Deus do céu. Ai, tenho trauma nesse time. Nossa Senhora. O Chelsea, da Inglaterra, o grande Chelsea. E o Esperance, da Tunísia. Vamos lá, gente. Eu vou ser bem direto aqui. Não acho nenhum absurdo o Flamengo conquistar 7 pontos. Por que nenhum absurdo? Vamos lá. O Flamengo vai estar no meio da temporada. Isso precisa ser dito. O Chelsea vai estar no fim da temporada. O Super Mundial vai ser disputado no meio do ano que vem. O Esperance da Tunísia, Flamengo ganhar, nenhum absurdo. Clube Leão do México, Flamengo ganhar, nenhum absurdo. Empatezinho com o Chelsea, nenhum absurdo. Então, por isso que eu acho que o Flamengo pode sim sonhar com 7 pontos. E quem sabe até 9. Por que não, gente? Por que o Flamengo não pode ganhar do Chelsea em fim de temporada? E estamos falando de um Flamengo que vai se reforçar, óbvio, o Chelsea também deve se reforçar. Enfim, isso, eu estou levando isso em consideração também. Mas eu não acho nenhum absurdo, de verdade. Inclusive, dos brasileiros, Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo, para mim o Botafogo foi o que pegou o grupo mais difícil, cara. O Botafogo pegou Paris Saint-Germain, da França, Atlético de Madrid, Botafogo, obviamente, e o Saunders FC. Então, assim, ó, é difícil. Eu acredito aí nos favoritos para se classificarem, Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid. O Palmeiras pegou Porto, Portugal, Al Ahly, lá do mundo árabe, e o Inter Miami, da MLS, time do Messi, do Suárez. Então, maneiro, querendo ou não, vão poder encarar o Messi, né? E o Fluminense, deixa eu achar aqui, o Fluminense caiu no grupo F, Borussia Dortmund, o Sam HD e Sundowns FC. Também não é nenhum absurdo dizer que o Fluminense tem condições de passar, mas o Fluminense precisa se reforçar bastante pensando no Mundial. Inclusive, ele está jogando agora. Deixa eu até ver quanto é que está o jogo aqui. E está 1-0 Flu. O Flu está vencendo, 17 do segundo tempo. O Fluminense ganhando. Isso é um bom resultado para eles, obviamente. Esse é o grupo do Flamengo. E aí, vocês acham um absurdo o Flamengo ganhar
conquistar 7 pontos nesse grupo aí, no grupo D. E a despedida de Gabigol, para a gente encerrar o assunto, as torcidas organizadas se juntaram e eles vão fazer um mosaico 3D. Eles soltaram até nota oficial nas redes sociais pedindo para a galera entrar mais cedo para colaborar com a facilidade ali para promover esse evento, digamos assim, casa cheia, ingressos esgotados. Eu acho que é uma despedida de um ídolo que um ídolo merece, pelo menos é a minha concepção. Eu considero o Gabigol muito ídolo, sim, na história do Flamengo, apesar de alguns erros dele dentro e fora de campo. Beleza, galera? É isso aí, nação. Essas foram as notícias do Flamengo, trazendo tudo sobre a vitória contra o Criciúma por 3-0, um gol de Varela, Bruno Henrique de pênalti e também o retorno de Luiz Araújo fazendo um excelente gol, um bonito gol. E também todas as novidades e o assunto da hora, que é o sorteio do Mundial de Clubes de 2025. Você gravou os times que o Flamengo vai enfrentar. O Flamengo do grupo D vai enfrentar o Chelsea da Inglaterra, o Esperance de Tunis, da Tunísia, e o León do México. Você conhece esses dois times? Além, claro, do conhecido Chelsea. Acredita que o Flamengo vai vencer fácil esses dois times? Aparentemente, parece que são times fáceis, mas sabemos que o Mundial nada é fácil. E o que disse então o atual presidente Rodolfo Landim sobre esse sorteio, o Grupo D? Ele foi entrevistado pelo Sport TV, falando um pouco sobre esse sorteio, onde estava presente, e ele falou o seguinte, abre aspas, é uma competição dura, sabia que qualquer sorteio seria uma chave difícil. São 32 clubes participando nesse processo e todos fizeram muito para estar aqui. Nossa chave é difícil, mas eu estou muito confiante. Eu acho que o Flamengo está muito bem preparado. E acho que vamos chegar em um bom momento ainda no meio do ano, visto que o time não vai estar tão cansado quanto costuma estar como no final do ano, onde a gente é exposto à disputa dessas competições internacionais, fecha aspas. Essa aí foi uma parte, um trecho do que o presidente Rodolfo Landim falou sobre a fase de grupo do Flamengo, que vai enfrentar os 3 times. Chelsea vai pegar o León do México e o Esperance da Tunísia. E também falamos e vimos também um pouco sobre a informação da festa de despedida de Gabigol, que será no domingo, 8 de dezembro, às 16 horas, mais conhecido como 4 da tarde, no Maracanã lotado, já não tem mais ingressos, os ingressos foram esgotados. Terá uma festa digna de despedida de um grande ídolo. Você vai estar presente? Você concorda com essa festa da torcida para Gabigol? Ele é um ídolo para você? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Também tivemos a informação que Diego Ribas pode ser o novo diretor do Flamengo em 2025. É isso aí, nação. Você que não se inscreveu, tem a oportunidade de se inscrever agora, curtir esse vídeo para não perder nada sobre o Flamengo. Dito isso, até as próximas notícias do Flamengo. Abraço, nação.